O Brasil ele é um país extremamente cristão, extremamente religioso. Quando eu falo extremamente, é porque chega às vezes ao extremo a religião no Brasil. O brasileiro, eles são extremamente religiosos. Você vê uma criança quando se nasce, já é ali passado, tipo assim, quando faz o download ali da vida daquela criança, o que ela vai ser, uma das coisas que vem ali no meio daquele kit é a palavra religião. E principalmente cristão. Você vê aqui no Brasil uma mistura de religião incomparável. Tudo bem, a Índia tem muitas religiões, tem muitos segmentos, tem muita fé, mas o Brasil não está ficando muito atrás também não, tá? O Brasil está indo ao extremo a religiosidade, e em especial ao cristianismo. Por que eu falo isso? Porque hoje os nossos filhos, os nossos netos ou bisnetos que virão, nós temos que saber passar hoje a respeito de fé para eles. Temos que ter muito cuidado para que nós não cresçamos como muitas pessoas, os nossos pais, para que você não venha crescer a tua descendência numa boia. E essa boia chegou a era de nós furar ela. Acabar com esse sistema que está se tornando as pessoas escravas, as pessoas estão sofrendo. Eu costumo dizer que duas coisas acabam com a humanidade: a religião e a política. E em especial a religião. Porque a religião, o líder religioso, ele cria um dogma, um regulamento, ele cria as suas regras e passa para você e te obriga você a obedecer aquilo que ele criou, aquilo que ele formou. Ele pega, um exemplo, os cristãos, ele pega a Bíblia e usa a própria Bíblia para ditar as suas regras, ditar o seu regulamento e fazer com que você fique preso àquele sistema dele. E muitas pessoas sofrem quando eles se tornam escravos pelo sistema religiosos. Você pode ver que tem igrejas que, por exemplo, eles te prendem aqui dali e você fica uma pessoa bitolada, você fica uma pessoa fanática, você fica uma pessoa que segue arrisca a sua vida. Mas você vai ver os próprios líderes, eles não movem nem com um dedo aquilo mesmo que eles apregoam. Por que isso? Porque eles querem colocar medo na pessoa. A religião, ela te segura com medo, com ameaças, que se você deixar de ir àquele determinado recinto, você vai ser condenado, você vai ser castigado por Deus. Aí eles pegam Deus, o Deus que eles criou, né? Porque o Deus verdadeiro, ele jamais seria capaz de fazer isso com você, com seu próprio filho. Deus que é pai, ele jamais... Estou te falando do Deus verdadeiro. Estou te falando do Deus que é criado dentro de um livro escrito pelo homem e ditado as suas próprias regras dentro de um local. Não, estou te falando do Deus verdadeiro. Ele jamais seria capaz de fazer determinadas atrocidades que são feitas na mente e na vida de pessoas. Jamais. Mas é o homem que faz isso. E ele vai usar quem? Ele vai usar Deus. Ele vai usar o diabo. Ele vai criar um diabo na tua cabeça. Ele vai criar um demônio na tua cabeça, no teu caminho. E que se você não obedecer, se você sair daquele recinto, se você não ficar ali,
você vai ser condenado, você vai ser jogado no inferno, e lá o diabo já vai estar te esperando, com isso, com aquilo, com lanças, com fogo, pá. Por quê? Gente, desculpa eu te falar isso, talvez vocês concordam comigo ou não, e você tem todo o direito de não concordar, mas hoje, vamos falar da Bíblia, 30% do que é escrito ali na Bíblia é verdade, o resto é coisa de homem, é ditado por homens que queriam pelos seus próprios interesses próprios. Muitas coisas ali são criadas pelo homem. Para quê? Para você obedecer e ficar o sistema dele. Então tenha muito cuidado como você está conduzindo a tua vida nessa área espiritual. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque a vida, ela se torna difícil quando você dificulta ela. A vida, ela se torna complicada quando você complica ela. E como é que você complica e dificulta a sua vida? Obedecendo, levando à risca os ensinamentos dessas pessoas que eles mesmos atam fardos pesados, mas eles não movem nem com a ponta do dedo. Entendeu? Então, reflita sobre isso que eu estou falando e medite para que você tenha uma vida mais equilibrada, tanto no mundo espiritual como no mundo físico.